Oi, gente, tudo bem? Tô aqui pra gente continuar o nosso estudo sobre as organelas membranosas e chegamos agora no complexo Golgiense ou complexo de Golgi. Então, o teu primeiro passo é olhar para uma célula eucariótica e conseguir reconhecê-lo aqui. Então, você vê essa estrutura destacada, você vê que são várias coisinhas que estão empilhadas. Então, vamos olhar para isso mais de perto. Definir aqui pra gente, ó, complexo Golgiense é um conjunto de sáculos. Sáculo porque é diminutivo de saco, é como se fossem saquinhos, né? Só que são saquinhos achatados. Então são sáculos achatados. E aí você tem uma pilha, né? Porque tá um em cima do outro, organizadinho assim. E aí então são isso daqui é uma organela membranosa, então isso aqui são membranas, né? Então essas membraninhas formam sáculos que são achatados e ele é responsável, de um modo geral, por empacotar, por processar e liberar substâncias embaladas em vesículas. Então o Golgi tem um monte de função e a gente vai entender isso melhor quando a gente for discutir as outras funções. Mas assim, bem em pratos limpos, bem geralzão mesmo. A gente vai falar que o Golgi recebe substâncias, então principalmente do retículo endoplasmático. Lembra que o retículo endoplasmático produz lipídios. E se ele tiver lá os ribossomos aderidos, se eu estiver falando do retículo endoplasmático granuloso, ele produz proteínas. Então pensa que o Golgi pode receber uma série de proteínas e lipídios que foram produzidos lá pelo retículo, e aí ele vai empacotar, separar, processar, concentrar, transformar e vai liberar isso em pequenas vesículas. Por isso que eu escrevi aqui em cima, ó, que é um conjunto de sáculos membranosos achatados e vesículas, porque essas bolotinhas aqui, ó, brotam do Golgi, contendo a substância por ele trabalhada ou processada. Tem uma coisa importante que eu coloquei aqui, ó, que o Golgi é responsável pela síntese de polissacarídeos. Lembra que polissacarídeos são carboidratos. E aí você tem que colocar na tua cabeça e vai ficar assim, tipo, bem simples. Se a gente estiver falando na célula sobre a produção de lipídios, você tem que lembrar do REL, do retículo endoplasmático liso ou não granuloso. Se eu estiver falando de síntese de proteínas, você tem que lembrar do REG, retículo endoplasmático granuloso, porque tem ribossomos aderidos. Agora, se eu estiver falando de síntese de polissacarídeos, daí você tem que lembrar do Golgi. Então, muitas vezes, ele vai receber uma proteína e aí ele acrescenta um polissacarídeo. Pronto, formou uma glicoproteína, por exemplo. E daí, olha que bacana essa imagem, ó. Ela mostrou aqui para você o Golgi, super bonitão, então uma pilha de sáculos achatados, sáculos membranosos. E aqui você repara que ele está chamando essa face de cis, essa face de trans. A face cis é a que fica voltada para o interior da célula, lá para o retículo, olha ele aqui. E a face trans é aquela que está voltada lá para a membrana plasmática, olha ela aqui. E aí você pode perceber, ó, que o retículo vai produzir algumas substâncias e vai enviá-las para o Golgi. E aí o Golgi recebe aqui nessa face cis. À medida que ele vai transformando essas substâncias, processando e tal, elas vão passando de sáculo por sáculo até que elas chegam aqui na face trans estando prontas. E aí elas são embaladas e liberadas aqui nessas vesículas. E aí daí, para onde que essas vesículas vão? Daí depende para que a célula está fazendo isso. Aqui nessa imagem, ele colocou que essa é uma célula secretora. Então, você percebe que essas vesículas se fundem à membrana plasmática e liberam o conteúdo da secreção ali fora. Mas eu tinha colocado no slide anterior umas outras funções. Então, se você não reparou, dá uma voltadinha aí no vídeo para você ver. Eu marquei que o Golgi também está relacionado com a formação do acrossomo nos espermatozoides, com a formação da lamela média nas células vegetais e com a fabricação de algumas outras organelas, como por exemplo os lisossomos, os peroxissomos e os glioxissomos. Mas de um modo geral, a gente vai falar que ele está relacionado com a secreção, mas tem essas outras funções também. E é basicamente isso. Então, a partir de agora, eu vou te falar um pouquinho sobre os exemplos e isso provavelmente vai te ajudar a entender melhor. Então, aqui, ó, ele vai falar sobre a secreção. Então, vamos ver o papel do Golgi nessa questão da secreção. Então, você tem aqui, ó, no exemplo, o pâncreas, ele produz enzimas digestivas que são liberadas no intestino. Então, ele fez aqui para você, ó, deu um zoom para te mostrar as células secretoras que vão produzir as enzimas digestivas. E aí você pode ver no detalhe uma célula secretora aqui em cima. Qual que é a ideia? Você tem que ter um montão de células, todas elas vão produzir as enzimas e elas vão liberar a enzima aqui para esse canal,
Então, você tem um duto, ó, que vai acabar liberando essas enzimas do intestino. Então, célula secretora é toda aquela que produz uma substância e ela coloca essa substância para fora, porque essa substância vai ter uma função fora da célula. Então, ela secreta alguma coisa. Se você for pensar nas glândulas exócrinas, então, se você for pensar lá em glândulas salivares, glândulas lacrimais, glândulas sudoríparas, glândulas mamárias, isso daí é um montão de célula secretora que está produzindo essas secreções que a gente comentou: saliva, lágrima, leite, suor. E aí é desse modo que essas células fazem essa produção. Então é claro que, nossa, para eu ter lá um volume considerável de saliva, eu tenho que ter um montão de célula trabalhando, cada uma delas produzindo um pouquinho, liberando aquilo num canal, e aí a soma daquilo vai te dar uma quantidade considerável. No próximo slide a gente vai ver essa célula aqui maior zona, para a gente entender melhor. Então, verifica aqui, ó, essa célula do pâncreas se chama ácido pancreático, estava lá no outro slide, acho que você reparou. Então, na verdade, eu não vou nem te contar muita coisa aqui, eu só quero que você pense comigo. Se eu estou te falando que essa célula produz enzima digestiva, você tem que lembrar lá atrás que você já aprendeu que toda enzima é uma proteína. Daí você fala, bom, se ela é uma proteína, eu sei que quem produz isso é o retículo endoplasmático granuloso, porque ele tem ribossomos aderidos. Então, você já foi sacando as coisas. E aí, você olha para essa célula, você vê que então você tem aqui representado o REG, e o REG produziu essa proteína, produziu essa enzima. Daí, essa enzima foi trazida, foi mandada para o Golgi. E aí o Golgi vai lá, empacota, processa, trabalha aquilo e libera essas vesículas contendo as enzimas. Então tá aí, ó, a célula secretora. O retículo produziu, o Golgi transformou e embalou, e aí você tem esse montão de vesícula contendo as secreções. Essas vesículas precisam se aproximar da membrana plasmática, elas se fundem a ela e o conteúdo da secreção vai ser liberado então para um canalzinho. Então tá aqui, ó, um ótimo exemplo. Só para completar essa questão da secreção, eu coloquei aqui, ó, que as células secretoras, na verdade, elas realizam um papel, um trabalho em conjunto, que depende de várias organelas. Então, geralmente, o retículo é quem vai produzir a proteína ou o lipídio, por exemplo. Ele envia isso para o Golgi, aí o Golgi vai lá, separa e tal, processa e embala e libera as vesículas de secreção. Então, você tem que olhar para essas células aqui, ó, e perceber que elas são células secretoras. Tem muito retículo, daí tem o Golgi embalando tudo e um montão de vesícula aqui, ó. A mesma coisa com essa de baixo. Então, retículo, Golgi e um montão de vesículas que vão se fundir à membrana plasmática e liberar o negócio, a secreção. E eu marquei aqui, ó, que além disso, elas têm também muitas mitocôndrias, porque todo esse trabalho requer energia. E são as mitocôndrias que vão fazer a respiração celular, produzir ATP, para fornecer energia para que esses processos ocorram. Joia? Então, assim, ó, só uma observação. A gente está vendo que nesse papel da secreção, a vesícula lá do Golgi, ela encosta na membrana plasmática para poder colocar a secreção para fora. Só que não é só assim que essa vesícula funciona. Olha os outros exemplos. A gente tem aqui essa questão do complexo de Golgi formando a lamela média. Ah, e o que é a lamela média? A lamela média é o começo da parede celular do vegetal. Então, aqui eu acho que você também vai conseguir concluir uma série de coisas, ó. Essa célula vegetal acabou de se dividir, então na verdade aqui você já não tem mais uma célula, você tem duas. Olha o núcleo de uma aqui, olha o núcleo da outra lá. Só que elas ainda não acabaram o processo, falta formar aqui a parede celular direitinho. E aí você pensa, bom, eu aprendi que a parede celular de vegetal é formada de celulose. Celulose é um polissacarídeo, então tá, é um carboidrato. E você viu que na célula, quem produz os polissacarídeos é o Golgi. Daí você já vai sacando. E aí você repara aqui, ó, você tem o Golgi sintetiza os polissacarídeos e vai liberar esses polissacarídeos dentro de vesículas. Essas vesículas todas contendo os polissacarídeos vão se juntando aqui no meio, até que vai fazendo um negócio grandão, 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 e aí consegue separar as células ao meio. Então, você vê que aqui, ó, a divisão do citoplasma, ela começa aqui no centro, e essa vesícula grandona, que é a soma de todas as vesículas pequenas, vão aumentando em direção à periferia da célula. E aí, então, você tem
a citocinese, que é o nome que a gente dá para essa divisão do citoplasma da célula vegetal. Então, repara que essas vesículas aqui produzidas pelo Golgi não são vesículas de secreção. Elas não se fundiram à membrana plasmática, elas não liberaram o conteúdo para fora nem nada. Aqui a gente está falando de um outro papel do Golgi, que foi formar a lamela média, que vai acabar de se desenvolver ali e depois a gente vai ter a parede celular da célula vegetal. Joia? Mais um exemplo. Ó, último exemplo que eu vou te dar, falando do papel do Golgi. Então, você percebe aqui, ó, a formação do acrossomo no espermatozoide. Ah, o que é isso? Então, para você se lembrar, você tem, por exemplo, o óvulo feminino, só que esse óvulo, ele não tá ali disponível assim, de boa. Ele tem toda uma camadinha protetora aqui, ó. E o espermatozoide vem chegando, felizão da vida. Só que para ele conseguir, de fato, acessar o óvulo, ele tem que penetrar, ele tem que atravessar essa camadinha protetora. E aí, para isso, ele tem um montão de enzima que fica guardada nesse acrossomo, que é uma organela do espermatozoide. E se eu te contei que é enzima para poder digerir essa capa protetora, você também já começa a fazer aí as tuas conclusões. Você fala, bom, se é enzima, quem produziu foi o Reg. Aí o Reg mandou para o Golgi. Aí o Golgi empacotou. Essa imagem aqui em cima está te mostrando só um pedaço da cabeça do espermatozoide. Então, tem aqui o núcleo da célula e aqui você está vendo o Golgi. Ele nem mostrou o retículo para você porque aqui não importa. Mas aí você sabe que o Golgi recebeu as enzimas lá do Reg e empacotou isso nas vesículas. As vesículas foram se fundindo aqui, ó, até que elas ficaram grandonas e formaram o acrossomo. E aí, então, você tem mais um exemplo de papel desempenhado pelo Golgi. O Golgi também forma os lisossomos, que são organelas importantíssimas para as células. Só que eu vou te falar sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Então, só vou concluir aqui rapidão, recapitulando com você. O Golgi é essa pilha de sáculos, né, achatadinhos, que vai receber substâncias, vai processá-las, transformá-las, produzir polissacarídeos se for o caso, e ele empacota essas substâncias em vesículas. Daí, dependendo do papel dessa vesícula, dependendo do que vai acontecer com ela, a gente vai poder ver se a célula é secretora, ou se de repente aquela vesícula vai formar acrossomo, ou se de repente ela vai formar lamela média, ou se de repente ela vai formar o lisossomo, que eu vou comentar com vocês no próximo, tá bom? Beleza, gente? Até mais!